como conviver no ambiente da igreja com diferentes visões políticas à luz da palavra de Deus. É só olhar o jeito que Jesus escolheu os apóstolos. Quando Jesus escolhe os apóstolos, eu sinceramente, eu acho que faltou coaching para Jesus na hora dele escolher os apóstolos. Primeiro porque ele começa a escolher uma galerinha... Da pesada. E outra antagonistas. Eles eram totalmente um diferente do outro, mas não só diferente. Vou usar 2 nomes. Eu tenho uma pregação que é A Mesa dos Diferentes. Se você quiser procurar, vá procurar. Foi uma pregação que eu arrumei tanta confusão na IBAB nesse dia que eu preguei, que foi... Mas aí também não há novidade nenhuma eu arrumar confusão quando eu prego. O pessoal cobrava, Levi? Falava, pô, Levi, que isso, cara? Não, assim, isso aí sempre tem. Que, aliás, é legítimo. Por isso que a igreja é assim. Aí, você sabe que ali, é só olhar para Jesus. Como é que Jesus chama? Jesus chamou 2 caras que eram absolutamente antagônicos. O primeiro, Simão Zelote, que aliás está aqui no texto, num dos textos do meu capítulo, quando eu falo sobre os discípulos de Jesus. Simão Zelote. Os zelotes, eles eram radicais. Eles eram de um grupo radical que se levantava contra Roma, que tinha uma adaga que era batizada ou na garganta de um romano ou dentro das tripas do romano para dizer, batizou, e esse cara é um zelote 10. Simão Zelote é chamado por Jesus para poder ser apóstolo. Jesus sabia, obviamente. Mas lógico que sabia, todo mundo sabia que o Zelote era quem era. Entendeu, não? Entendi. Chamou. E até engraçado que eu digo assim, porque eu tenho uma amizade com o Boulos, o Guilherme Boulos, que é um camarada que está aqui no livro também para você saber por conta de como que essa amizade começou. Eu digo o seguinte, que diante do Simão Zelote, o Boulos não passa de um revolucionário terno, de um terno revolucionário. Sim. Cheio de ternura, porque o Zelote era tranqueira e foi apóstolo de Jesus de Nazaré, colocado na mesma mesa com os apóstolos. Com quem? Com Mateus. Esse sim. Se Jesus me perguntasse, esse Levi não pode ser apóstolo. Esse Mateus, eu estou falando Levi progressista, esse Levi não pode ser apóstolo. Jesus só está de brincadeira, não pode. Pedro ainda vai, porque Pedro ainda é meio centro-esquerda. Agora o Mateus... O Mateus não dá. Camisa da seleção brasileira. Aí não, é sacanagem. Aí nós vamos pecar. O Mateus não dá, mano. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Ele está servindo ao imperador, ao Império Romano que oprime todo mundo. Mateus não. Jesus chama. Todo mundo. Então, se hoje a igreja quer entender o que é que significa uma igreja de Jesus, tem que entender que dentro dela tem que ter os zelotes e tem que ter os caras que são Mateus também. Só que os zelotes não podem dominar o zelote não pode oprimir, nem dominar e nem tratar o Mateus de maneira diferente. E nem o Mateus. Caraca. Tratar o zelote de forma diferente e agressiva. Mas isso é um desafio, pastor. Não, o desafio do Espírito Santo, isso é problema dele. E é de Jesus. Quem que é o cabeça da igreja? É Jesus. Nós que somos a igreja, nós temos que estar fazendo com que isso seja... Só Deus. Só Deus, não tem jeito, meu irmão. Aliás, por que nós precisamos de um Salvador? Por causa disso. Porque eu confesso que, pensando com a minha razão, com as coisas que eu acredito, cara, é muito difícil. Muito difícil, hein? Eu posso te dizer uma coisa, que é uma coisa que é brincadeira, é clichê das antigas. Mano, não é difícil. É impossível. Não é que é difícil, é impossível. Então, o que é? Mas impossível é uma coisa que, segundo a palavra, é coisa de Deus, não é minha. O possível é para nós, que somos homens. O impossível é para Deus.